meus queridos, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Hoje chegamos ao capítulo 29 do livro de Gênesis e eu gostaria de compartilhar com vocês o verso 25, que diz o seguinte: Ao amanhecer viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: Que é isto que me fizeste? Não te serviu eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Nesse capítulo você vai ver Labão, né? Era pai de Lia e de Raquel, onde Jacó ele conheceu primeiramente a Raquel, viu ela, se apaixonou e fez um voto com Labão de trabalhar com ele durante 7 anos, né? Um voto, um acordo para que assim ele trabalhasse 7 anos para Labão, né? Seu sogro, e no final desses 7 anos ele tivesse Raquel como esposa. Porém, no final dos 7 anos, depois de trabalhar, né, para o seu sogro Labão agora, ao invés de entregar a Raquel, melhor dizendo, ele entrega a mão a Lia, né, a mão de Lia para Jacó, para assim ser sua esposa. Por quê? Porque era costume da família deles dar primeiramente a filha mais nova, que no caso era Lia, e depois sim a Raquel, que era primogênita. Mas para isso ele teria que trabalhar mais 7 anos para então sim ter a mão de Raquel como esposa. E foi assim que Jacó aceitou o acordo, né? Mais um acordo, trabalhou mais 7 anos, ou seja, teve que trabalhar 14 anos para então ter a mão de Raquel como esposa. E o que é que aconteceu? Dentro desse contexto, você vê que o enganador foi enganado, né? Assim como Jacó enganou seu irmão Esaú, agora ele foi enganado, né, pelo seu sogro Labão, né, onde ele a princípio achou que iria se casar-se com Raquel, mas teve que se casar com Lia primeiramente. Depois de 7 anos, aí sim teve direito à mão de Raquel como esposa. E você deve estar se perguntando, gente, e Jacó tinha duas esposas? Sim, tinha duas esposas, porque era costume da época, né? Os homens se casassem com uma, duas esposas ou até mais. Mas será que Deus aprovava? Com certeza não. É tempo que tempos, você vai perceber que tempos mais tarde, né, nos próximos livros, próximos capítulos, você vai ver a desaprovação de Deus, que Deus nunca aprovou. Ele até permitia, mas não aprovava, né? Uma coisa é Deus permitir, outra coisa é Deus aprovar. E você vê claramente ali no livro de Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos do Senhor, Deus dizendo: não adulterarás, indicando que o homem deve se casar apenas com uma esposa e não ter relação com mais de uma, ok? Então você vê um pouco mais na frente, ainda dentro desse capítulo, que Lia ela era fecunda, enquanto Raquel, né, a mulher que Jacó amava, era estéril. E com isso Lia teve 4 filhos, né? No caso, Rúben, Simeão, Levi e Judá, enquanto Raquel não teve nenhum filho até o momento, porque ela era estéril. E com isso se despertou o ciúme dela, porque não podia dar filho. E você vê agora uma família, né, colhendo o que Jacó plantou antes, né? Primeiro que ele foi enganado, depois agora vem aqui as intrigas, o ciúme, né, desfigurando uma família feliz, né? Você vê agora a contenda dentro da família de Jacó, porque Jacó antes trilhou por um caminho que não era da aprovação de Deus, né? E tudo que nós planta, nós colhemos. Assim Jacó colheu exatamente o que ele plantou. Sigamos o exemplo, né, da fidelidade, do amor, da união, do respeito, né? Vamos seguir, claro, sempre fazendo a vontade de Deus para que de fato nossa família seja uma família mais feliz e abençoada pelo Senhor. Lê esse capítulo inteirinho, você vai ver mais lições que Deus tem para te dar, para te revelar por meio da palavra no dia de hoje. Deus abençoe.